Deus, a paz do Senhor para a igreja. Abra sua Bíblia comigo, Salmo número 124. Salmo de número 124. Glória a Deus. Quantos já têm sentido a presença do Espírito aqui nessa noite? Ela é notória em nosso meio, aleluia. Salmo 124 diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivo. Quando a tua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. E quem crê nessa palavra, tome o seu assento glorificando o nome do Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Este salmo, muito fala aos nossos corações. E aqui nas entrelinhas nós vemos, se Deus não tivesse o cuidado com o seu povo, e se Deus também não tivesse o cuidado comigo e com você, nós não teríamos suportado. Se Deus não tivesse o cuidado aqui com o povo de Israel, eles não teriam suportado as lutas, não teriam suportado as provações, o cativeiro. Da mesma forma, comigo e com você não é diferente. Nós estamos na campanha da família, minha família sob o cuidado de Deus. Se não fosse o cuidado de Deus para com a nossa família, nós não teríamos suportado, nós não estaríamos aqui. Muitas vezes nós não vemos o cuidado de Deus de forma nítida, mas isso não quer dizer que Ele não está cuidando, porque às vezes a gente olha à nossa volta, a gente vê as lutas, os momentos de dor que nós passamos, as provações que nós passamos, e podemos cair no erro de achar que Deus nos esqueceu, de que Deus não está ali cuidando, que Deus não está trabalhando. Por quê? Porque Ele está em silêncio. E muitas vezes o silêncio de Deus, ele nos incomoda, porque a gente acha que estamos sós. Achamos que o Senhor virou as costas para nós. Muitas vezes nós podemos cair neste equívoco. Mas o Senhor, Ele continua cuidando de nós. O Senhor continua cuidando de você. Mesmo em silêncio, Ele continua cuidando da tua família. Ele continua cuidando dos seus. Deus não precisa fazer barulho para provar para mim e para você que Ele está cuidando. Mas mesmo no silêncio, Ele está cuidando. Mesmo no silêncio, Ele está trabalhando por mim e por você. Tem gente que quer ouvir o barulho para entender que Deus está trabalhando. Mas Deus está dizendo assim, eu não preciso fazer barulho. Há momentos que Ele vai fazer barulho, há momentos que vai vir o estrondo. Lembra do vale de ossos secos, quando o profeta ele vai profetizar, o que houve primeiro? Um ruído. Às vezes vai ser necessário vir o ruído e a gente vai ver que Ele está trabalhando. Mas isso só vai, na verdade o ruído só vai revelar que Ele está trabalhando, mas no silêncio Ele já estava trabalhando. No silêncio Ele já estava movimentando o profeta no meio do vale de ossos secos. E mesmo no silêncio, mesmo no meio do vendaval, mesmo no meio da crise, do deserto, onde nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, a gente ouve tantas vozes,
a voz do desespero, a voz do inimigo dizendo que não vai dar certo, a voz da derrota, a voz da enfermidade dizendo que é o fim, a voz do diagnóstico do médico. Nós ouvimos tantas vozes, e lá no fundo a gente quer ouvir a voz de Deus, dizendo, eu estou cuidando. Mas às vezes Deus está em silêncio. Aleluia, mas mesmo em silêncio Ele está cuidando de cada um de nós. A nossa família está sob o cuidado de Deus, ou seja, está debaixo do cuidado de Deus, está debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Aleluia. E aqui eu quero trazer para a igreja que, embora o Senhor, muitas vezes, Ele está agindo no silêncio, mas há momentos que Ele se manifesta de uma forma tão visível que a gente olha assim e diz, só pode ter sido Deus. Só pode ter sido a ação de Deus, só pode ter sido o livramento de Deus. Mas a gente não pode viver esperando isso para crer no nome dEle. Mas nós precisamos continuar crendo todos os dias que mesmo em silêncio Ele está trabalhando. A bala perdida que não foi sentida por mim e por você, é Deus trabalhando, é Deus dando livramento. O acidente que foi evitado, que a gente não viu, talvez porque você atrasou 1 ou 2 minutos, foi Deus usando aquilo para te livrar. A porta que se fechou e você chorou, mas hoje você entende que foi livramento de Deus. E muitas vezes a gente está esperando o barulho para achar que Deus está cuidando, mas Deus está dizendo assim, mesmo em silêncio eu estou cuidando. Mesmo que você não veja, quantos livramentos o Senhor não te deu, hoje você nem viu. Quantas vezes nós já não recebemos da parte de Deus, e a gente nem sabe. Os anjos estão cortando os laços, porque são espíritos, ministradores, em prol daqueles que amam e servem ao Senhor. O Senhor está cortando os laços, o Senhor está curando, o Senhor está movimentando no mundo espiritual e muitas vezes a gente não vê. Mas Ele continua cuidando de mim e de você. Aleluia. E aqui nós vamos ver na palavra do Senhor alguns exemplos, algumas formas de que, embora o Senhor, Ele age no silêncio, embora o Senhor, mesmo em silêncio, está cuidando de mim e de você, mas há momentos que Ele se manifesta. Há momentos que Ele se revela de tal forma, de tal maneira, que nós olhamos e dizemos assim, foi a mão de Deus. Foi a ação de Deus, não tem outro jeito, mas foi a ação de Deus. E uma das formas que Deus se manifesta, Ele gosta de se manifestar, é sempre no meio das crises. Foi falado sobre crises aqui, até na oração. Deus, Ele se manifesta sempre no meio das crises. E muitas vezes o cuidado de Deus ele se revela em meio à crise das impossibilidades. São várias crises, e uma delas é a crise da impossibilidade. Quantas vezes nós já não nos pegamos falando assim, poxa, isso é difícil. Isso só um milagre. Isso só a mão de Deus. Isso só Deus pode fazer. Só o Senhor pode realizar. Quantas vezes nós já não nos pegamos falando essa frase? Pois é, mas é no meio das impossibilidades que Ele se revela, que Ele se manifesta, para que nós possamos de fato olhar e dizer assim, foi a mão de Deus, não foi a mão do homem, não foi a mão do médico, não foi a mão do advogado. Deus pode até usar, e Ele usa sim, mas foi a mão de Deus. Quem fez o impossível acontecer na minha vida. Porque se fosse pelo homem, eu nem estaria aqui. Mas o Senhor manifestou o seu poder, aleluia. E um dos exemplos que nós podemos dar, vários exemplos na Bíblia, mas um dos exemplos que nós podemos citar de Deus, Ele cuidando de alguém, dele cuidando da família, em meio à crise das impossibilidades, foi na família de Sara com Abraão. Abraão já estava praticamente no auge dos seus 100 anos de idade, e a sua esposa com praticamente 90 anos, quando o Senhor se manifesta.
quando eles recebem a promessa, quando eles recebem o Isaac. Já era tarde demais. Alguém olhava e dizia, é tarde. Não tem mais como gerar. Não tem como mais sair algo aí do ventre de Sara, por causa da idade avançada. Embora eles tivessem uma promessa, mas o cenário era o cenário da impossibilidade. Porém, quanto mais impossível, melhor é para o Senhor agir. Como está o quadro da tua história hoje? Qual é a impossibilidade, a crise da impossibilidade que você está vivendo hoje dentro da tua casa, no meio da tua família? Qual é? Quanto mais impossível, melhor é para o Senhor agir. E então, com 90 anos, praticamente, Sara vai gerar e vai nascer a promessa de Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Um outro exemplo que a gente pode dar no Novo Testamento é de Isabel. Quando todos, Isabel de Zacarias, lembra? Quando todos já tinham desistido, porque ela também já estava avançada em idade, era estéril, embora andassem no caminho do Senhor, embora fossem irrepreensíveis, né, caminhando na presença do Senhor, mas tinha a esterilidade, tinha uma impossibilidade. Quem sabe já tinham até desistido, todos já tinham desistido, não vai gerar, não vai ter filho. Mas o Senhor já estava preparando o maior profeta nascido de mulher, aquele que ia preparar o caminho para o Messias. Veja que talvez a sua impossibilidade hoje vai ser algo grande que Deus vai fazer amanhã. Através da minha impossibilidade, através das nossas impossibilidades, o nome do Senhor vai ser glorificado amanhã. Ana também é um outro exemplo. Ela queria um filho, mas Deus queria um juiz, um sacerdote. Deus queria, às vezes o plano de Deus é muito além do nosso. Ela só queria um filho, mas Deus queria algo além, algo maior. E muitas vezes no meio da nossa impossibilidade, nós não conseguimos enxergar o plano perfeito de Deus. Mas mesmo no meio das impossibilidades, creia que Deus ele está trabalhando. Creia que Deus ele está agindo. Aquilo que é impossível para mim e para você, não é impossível para o Senhor. Certa vez eu ouvi alguém dizendo assim, aquilo que é impossível para mim, é inevitável para Deus. Aleluia. Uma segunda forma do cuidado de Deus. O cuidado de Deus ele se revela em meio à crise de sustento. Ou seja, da área financeira. E aqui a gente pode falar emocional e outras áreas, mas é no meio da crise do sustento. Como que eu vou pagar as contas? Como que eu vou colocar o pão na mesa? Porque as portas se fecharam. Porque eu não consigo um trabalho, não consigo uma renda. Muitas vezes nós nos pegamos assim, no meio da provação, no meio dessa adversidade, portas fechadas, o armário praticamente já vazio, e muitas vezes nós queremos entrar em crise, na crise do desespero. E aí, como é que vai ser? Como vai ser o amanhã? Como vai ser este mês? Estamos na metade do mês, como será o restante do nosso mês? Vem a preocupação, mas é no meio da crise que o Senhor ele se manifesta. E Ele provê na minha e na sua vida. Quem crê que o nosso Deus, Ele é Deus provedor, aleluia. Nós podemos aqui dar o exemplo da viúva de Sarepta. Ela nem fazia parte do povo escolhido de Deus, mas ela foi alcançada com graça e misericórdia. Um dia você ainda nem tinha confessado ao Senhor Jesus Cristo como o único, suficiente e exclusivo Salvador da sua vida, mas a graça de Deus já estava te sustentando. Aleluia. A viúva de Sarepta, veja que ela está saindo de casa. Ela tem um último punhado de farinha.
E ela coloca assim no seu coração: eu vou lá catar lenha, vou voltar, vou fazer o último bocado aqui de pão. Algumas traduções falam bolo, mas eu vou preparar o último bocado aqui de alimento para mim e para o meu filho e vamos aguardar a morte. Veja a crise que essa mulher está enfrentando. Essa mãe de família, uma viúva, já perdeu o marido, perdeu o provedor, porque o homem era o responsável por prover. Então ela já não tem mais aquele provedor, o homem. Agora é ela e o seu filho. E no meio da crise, porque não era só ela que estava passando por crise, mas toda aquela região. Porque o profeta, por causa do pecado, por causa da idolatria, o profeta Eli já tinha declarado que não iria chover. E você sabe que sem chuva, a plantação morre. Não tem plantação, não tem um alimento, começa a gerar escassez. Então essa mulher, essa mãe de família está vivendo uma escassez extrema. Além de ser viúva, além de não ter um provedor, ela ainda está vivendo no meio de uma crise. E quantas crises também semelhantes a essa você já não passou ou não esteja passando? Porque nós estamos suscetíveis a isso nessa terra. Mas enquanto ela está saindo de casa para buscar os gravetos, o milagre já estava caminhando na direção dela. É isso que eu acho lindo, porque enquanto ela está saindo, e quando ela chega na porta da cidade, o profeta também já estava chegando. O profeta já estava chegando, o milagre já estava chegando. Só que o interessante é que o profeta também precisava de milagre. O profeta também precisava de milagre, e Deus disse assim: vai que eu vou usar uma viúva para te sustentar. Ou seja, dos dois lados estavam precisando de um milagre. Às vezes alguém está aqui louvando, às vezes alguém está aqui pregando, profetizando bênçãos sobre a sua vida, porque você precisa de milagre. Mas ele também está precisando de milagre. Ela também está precisando de milagre. Porque a gente acha que quem está ali louvando, adorando o Senhor, né, tá tudo bem, não, mas também está precisando de milagre. E esse texto eu acho lindo, porque é o profeta precisando de milagre e aquela viúva precisando de milagre. Mas Deus une os dois. Deus junta os dois para que o milagre seja manifestado. Aleluia. E então aqui pode ter, todo mundo está precisando de um milagre. E hoje Deus nos reuniu aqui para poder manifestar o seu poder na nossa vida. Aleluia. E eu acho lindo que o milagre na vida dessa mulher, ele não caiu do céu, mas ele entrou pela porta da obediência. Porque o profeta diz assim para ela: me dá água. E ela vai buscar água. Olha só a obediência. Ela está precisando de um milagre. Mas agora ela está servindo. E aí o profeta, quando ela está indo, diz: olha, faz um bocado lá faz um pão, traz para mim. E aí ela vai revelar o seu estado crítico, a sua crise que ela está vivendo, e vai dizer: olha, eu só tenho um punhado de farinha, vou comer, eu, meu filho, e nós vamos morrer. Mas aí o profeta declara algo sobre a vida dela. Que a farinha na panela não iria faltar e nem o azeite na botija. Veja que o milagre não caiu do céu, mas o milagre entrou pela porta da obediência. A partir do momento que ela decidiu obedecer, não ao homem, mas a uma palavra profética. Quando ela resolveu obedecer, o milagre já estava gerando dentro da casa dela. Aleluia. E o milagre foi tão extraordinário que a profecia dizia assim, que enquanto não houvesse chuva, não iria faltar o pão, não iria faltar o alimento. Agora imagina, todo dia ela vai preparar o seu alimento e a farinha nunca acaba, só tem um pouquinho. Senhor, será que vai acabar hoje? Só tem esse pouquinho aqui. Ela pega, prepara, quando ela olha de novo, está lá o mesmo tanto de farinha na panela. Aleluia. Isso é só um milagre, é o dia a dia.
Deus sustentando todo dia, Deus mostrando que Ele provê na minha vida e na tua vida é de forma diária, é de forma contínua. Aleluia, mas para isso temos que abrir a porta da obediência. Temos que ser obedientes à voz de Deus, ao chamado de Deus, para que nós possamos experimentar o milagre sobrenatural. Aleluia. A gente poderia até dar o outro exemplo da outra viúva também de Eliseu. São muitos exemplos que nós poderíamos dar. Mas vamos lá. O terceiro, o cuidado de Deus, ele também se revela em meio à crise de valores. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde aquilo que é certo se torna o errado, e o que é errado é o certo. Você abre lá a sua rede social e é só briga, é só confusão. O que é certo virou errado, o que é errado agora é o certo. Se você não se enquadrar naquilo, você é ultrapassado, você é zombado, é humilhado. É uma crise de valores. E no meio dessa crise de valores, Noé também viveu. Os tempos de Noé é um espelho, é um reflexo, é um retrato dos dias atuais. Tanto é que a palavra de Deus vai dizer que assim como era nos dias de Noé, e assim veio o juízo de Deus de forma rápida, assim também será nos dias atuais. Eles comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, faziam festas, e os valores hoje estão distorcidos. Mas mesmo em meio a uma crise de valores, Deus ele vai olhar do céu e vai encontrar Noé. E o Senhor está olhando hoje para a terra e Ele está encontrando você. Ele está encontrando nós. Será que tem Noé aqui dentro? Ah, pastor, mas eu sou mulher, mas você pode representar o Noé. Noé era um homem justo, Noé é um homem reto, que não se contaminou, que em volta dele havia essa crise, todo mundo já tinha se contaminado, todo mundo já havia se corrompido com o sistema, com o pecado, o pecado era normal. Mas ele priorizou ao Senhor. Permaneceu justo, permaneceu reto, e quando o Senhor veio liberar o juízo sobre a terra, e Ele passa os olhos sobre a terra, e Ele encontra Noé, e no meio dessa crise, o Senhor diz assim, eu vou livrá-lo. É interessante esse texto, porque quando a gente vai ler a palavra do Senhor, ali diz que quem era justo era Noé, quem era reto era Noé, ali não fala dos filhos, não fala se os filhos eram retos ou não. Não fala se as noras também temiam a Deus ou não. Não fala, só fala de Noé. Mas por causa de Noé, a sua família foi guardada por Deus. O que eu aprendo com isso? Eu não sei como está a tua casa hoje. De repente o teu filho, de repente o teu marido, o seu cônjuge está até afastado da presença do Senhor, eu não sei. Mas se você for justo, se você for justa, se você for alguém reto, a tua família será guardada por Deus. Aleluia! A arca não era de madeira, simplesmente. Mas a arca, ela estava no colo do Senhor. A arca, alguém ia olhar e ia dizer, é de madeira, né, tal. Mas ela estava no colo do Senhor. A água estava indo para lá, a água agitando para cá, mas ela estava no colo, sendo conduzida pelo Senhor. Eu não sabia nem onde estava, onde é que eu estou? Está tudo inundado, todo mundo morreu. Mas ele estava no colo do Senhor. Nas mãos do Senhor. Assim é você, assim é a sua casa. O mundo pode estar no meio da corrupção, pode estar todo mundo contaminado, se contaminando, mas se você permanecer firme, fiel, justo, você e a tua casa vai continuar no colo do Senhor. O vento pode estar balançando para um lado, para o outro, as ondas vindo para um lado e para o outro, mas a tua embarcação não vai naufragar. Aleluia, a tua embarcação não vai virar, por quê? Porque você está no colo do Altíssimo, e é Ele quem conduz a tua casa, é Ele quem conduz a tua vida, a tua família. Aleluia.
O cuidado de Deus, ele se revela em meio às crises de valores. O cuidado de Deus, ele também se revela em meio à crise da rejeição. Quantas pessoas não são rejeitadas? Quem sabe você já passou por momentos de rejeição. Não é verdade? Dói, machuca. A rejeição traz consigo um leque de outros sentimentos ruins, negativos. Tem gente que é rejeitado no trabalho, tem gente que é rejeitado na família, no lugar onde mora, e até em algumas igrejas também são rejeitadas. Mas o Senhor não rejeita ninguém. Aqui a gente pode dar um exemplo de Agar e Ismael. Foram rejeitados pelos outros, mas foram guardados por Deus. Abraão, por causa de Sara, vai dizer, levem para fora, expulsem, não quero mais conviver com Agar e Ismael. Quando precisava, usou, aproveitou, mas agora se tornou descartável. E aí ela vai dizer, olha, expulsa. E Abraão, com dor no coração, mas ele vai dar um bocado de pão, um pouco de água no odre, libera Agar e Ismael pela madrugada. E a palavra de Deus vai dizer que ela e o menino saem errante pelo caminho, pelo deserto. E quando chega a um certo momento, a água acaba. Não tem mais água. O menino começa a entrar em desespero porque não tem mais água. E aí ela vendo que o menino ia morrer e ela não queria vê-lo morrer, coloca num canto debaixo de uma árvore e se afasta. E no meio dessa crise da rejeição, veja como é a crise, quando nós somos rejeitados. Mas no meio dessa rejeição, o anjo apareceu para Agar. E ela disse assim, eu ouvi o choro do menino. Eu ouvi o choro do menino. E o anjo vai dizer, ergue-te, levanta, olha a sua volta. E quando ela olha, os seus olhos são abertos e o que ela vê? Um poço de água. O poço sempre esteve ali. Mas por causa da rejeição, por causa da dor que ela estava vivendo, ela não foi capaz de enxergar o poço. E muitas vezes nós também andamos assim. A bênção está do lado, a promessa está do lado, mas por causa da dor que nós estamos vivendo, a gente não é capaz de ver a promessa. Mas hoje o Senhor está abrindo os meus e os teus olhos e dizendo, olha aí o poço, olha aí essa água, olha aí essa vitória, olha como eu estou trabalhando, olha como eu estou agindo, aleluia. Em meio à crise da rejeição, o Senhor, Ele continua guardando. E o Senhor ainda vai dizer assim, farei dele uma grande nação. Você pode ter sido rejeitado pelos homens, mas o Senhor vai fazer de ti uma grande nação. Você pode ter sido rejeitado por alguém, mas o Senhor vai fazer de ti um grande homem, uma grande mulher de Deus. Para a sua glória, para a sua honra, não, mas para a glória do nome dEle. Para a honra do nome dEle. Aleluia. Mefibosete também é um outro exemplo. Ele era aleijado, estava escondido e esquecido. Aleluia. Mas ele foi encontrado pelo favor de Deus. Porque tinha uma aliança. Entre Davi e Jonatas tinha uma aliança. Então Deus faz Davi se lembrar da aliança. Porque tinha alguém esquecido que precisava ser lembrado. Você também tem uma aliança com Deus. Quando você entregou sua vida a Cristo, você tem uma aliança. Foi feita uma aliança entre você e Deus. Então, mesmo em meio à crise da rejeição, não tem problema. Você pode ter sido tirado da mesa. Você pode ter sido arrancado dos palácios. Mas a tua cadeira diante do rei ainda está lá. A tua cadeira permanece lá, aleluia, e você vai sentar na mesa do rei, aleluia, independente da rejeição, porque é plano de Deus.
Uma outra coisa que nós podemos falar também, o cuidado de Deus, ele se revela em meio à crise de morte ou de luto. Quantas vezes nós estamos suscetíveis a isso, passamos por um momento de luto, de morte, de dor, e isso muitas vezes nos machuca, fere, é claro, é um parente, alguém próximo, mas o Senhor, Ele não se limita ao cemitério. O cuidado de Deus não vai até o cemitério, mas o cuidado de Deus, ele vai além. Você pode ter perdido alguém, um ente querido, alguém que você amava, mas isso não significa que Deus não estava cuidando e não está cuidando de você. Mas o cuidado de Deus permanece até hoje. Mesmo diante da dor, mesmo diante do choro, mesmo diante do luto, o cuidado de Deus está presente e sendo manifestado na sua vida. Aleluia. Com Jairo foi assim. O cuidado de Deus se manifestou dentro da casa de Jairo. O que está morto dentro da tua casa hoje? Na casa de Jairo era a menina. Na tua casa talvez não seja, alguém específico, literalmente, mas algo, talvez um sonho, um projeto, algo da parte de Deus, um talento, algo está morto. O que está morto dentro da tua casa hoje? Não enterre aquilo que Jesus tem poder para ressuscitar. Enquanto Jesus não ressuscitar, não enterre, mas continue clamando: Senhor, está morto, mas o Senhor tem poder para ressuscitar. O que está morto? É o diálogo? É o casamento que está morto? O que está morto dentro da tua casa? É o teu relacionamento com o filho, com o pai, com a mãe? Não enterre, mas continua orando e clamando, porque Ele tem poder para ressuscitar. Ele tem poder para colocar de pé. Levanta, levanta, porque é o cuidado de Deus. Uma outra forma do cuidado de Deus também na nossa vida. O cuidado de Deus, ele se revela em meio à crise de traição e abandono. Você já foi traído? Muitas vezes a traição ela machuca muito, porque normalmente ela vem sempre de alguém que a gente ama. A traição ela sempre vem de alguém que um dia a gente diz assim: é meu irmão, é mais do que amigo, é meu irmão. Aí vem a traição, machuca, fere. Aconteceu com José, traído pelos irmãos, José, vendido como escravo, chegando no Egito, ainda teve que passar por aquele momento onde ele não cedeu aos seus valores e acabou sendo lançado na prisão. Mas, mesmo traído, a mão do Senhor estava sobre ele. A palavra de Deus vai dizer assim, que mesmo em meio a tudo isso, a Bíblia diz que, e o Senhor era com José. Mas foi traído, mas foi vendido como escravo, mas está na situação ruim, está na situação crítica. Mas a mão do Senhor estava sobre ele. A mão do Senhor está sobre você. Você crê que a mão do Senhor está sobre a tua vida? Você crê que a mão do Senhor está sobre a tua casa? Por mais que alguém está olhando, ou você mesmo está olhando e está dizendo, mas está difícil. Fui lançado no fundo do poço. Fui traído, machucado, rejeitado. Eu não sei qual a prova, o deserto que você está passando ou vivendo, mas a mão do Senhor está sobre a sua vida. Aleluia. E para a gente finalizar, o cuidado de Deus, ele se revela em meio aos decretos do inimigo. Hoje o inimigo tem liberado muitos decretos acerca da minha vida e da tua vida. Decretos de morte, sentenças de morte, sentenças de que é o fim, não tem mais jeito. São muitos os decretos que o inimigo libera sobre a minha e sobre a tua vida, sobre a nossa casa. Um dia o inimigo liberou um decreto no Egito, dizendo que toda criança, todo menino, sexo masculino, que nascesse, teria que morrer. Mas mesmo no meio de uma crise de decretos de morte, Deus levantou uma mãe de fé,
Cadê as mães de fé aqui? Cadê os pais de fé? Cadê os homens e as mulheres de fé? Mesmo em meio aos decretos de morte, aleluia, Deus levantou alguém de fé, que guardou, que fez tudo o que podia e o que não podia. E não podendo mais, porque já tinha feito além da sua capacidade, além da sua condição, ainda teve a estratégia, que eu vejo que aqui é Deus que iluminou a mente daquela mulher. Quando você faz algo de bom, não é porque você é bom o que você fez, mas é porque Deus iluminou a tua mente. É porque Deus abriu a tua mente e te direcionou para aquilo. E aí a mente dela se abriu, e ela usou de uma estratégia. Colocou o menino Moisés ali dentro daquele cesto, passou betume, e não jogou no rio Nilo, como muitas vezes a gente aprendeu, mas colocou entre os juncos. Tem gente que diz que o rio estava indo para lá e o cesto estava vindo ao contrário até. Mas não, foi entre os juncos, leia lá. Entre os juncos, entre as folhas. Já viu? Às vezes a gente passa em alguns rios, em alguns lugares tem aquele monte de mato que fica ali no meio da água. É juncos, aquilo ali. Colocou entre os juncos. E no meio do decreto de morte, Deus usou alguém da família do faraó para poder alimentar, para poder educar aquele que seria o libertador de Israel. Em meio aos decretos de morte, não fica preocupado não. Fulano decretou, fulano disse que colocou o meu nome lá não sei na onde, na boca do não sei do que, e mais não sei o que lá. E a gente, às vezes tem gente que entra em desespero, entra em pânico. Independente dos decretos de morte que têm sido decretados sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, maior é o nome do Senhor, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Se coloque de pé nessa noite, aleluia. Independente dos decretos que têm sido liberados sobre a tua vida, creia, Deus está cuidando de você. Aleluia. Eu quero aqui saber se nessa noite tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus.